Olá pessoal, boas-vindas a mais uma das nossas análises, um conteúdo trazido pela Ford College. Bom, a gente acabou de fechar aquela discussão bem teórica sobre o documento de síntese da literatura, onde vimos como os pesquisadores debatem o tempo e a ordem em redes distribuídas. Mas agora a gente vai colocar a mão na massa. Nós vamos olhar direto para as engrenagens, para os esquemas de engenharia que fazem a marcação do tempo funcionar de forma completamente descentralizada. É fascinante, então vamos mergulhar nisso. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente começa entendendo o grande problema do tempo, depois definimos o que é essa tal de prova de história e exploramos a ideia do relógio auditável. Na sequência, vamos colocar as transações na linha do tempo, separar de vez o que é consenso e o que é prova de história e fechamos com os nossos próximos passos. Rápido e direto ao ponto. Para começar, vamos direto ao coração da questão. Olha só, sistemas descentralizados enfrentam um obstáculo literalmente gigantesco. Como é que todo mundo concorda sobre quem fez o quê e exatamente em que ordem, se não existe um grande relógio de parede compartilhado? Pensa assim, é como tentar sincronizar relógios com um grupo enorme de amigos espalhados pelo mundo inteiro, só que todo mundo está com os olhos vendados. É uma loucura. Sem um registro de tempo confiável, os livros razão da rede viram uma bagunça completa de transações conflitantes, com todo mundo jurando de pé junto que chegou primeiro. E saber a ordem exata é crucial para evitar gastos duplos e ataques na rede. E como resolver esse caos, né? A resposta está na prova de história, ou PH. De forma simples, é um método determinístico para codificar a passagem do tempo. Mas atenção a um detalhe que é um verdadeiro divisor de águas. A prova de história não é uma espécie de protocolo de consenso mágico. Longe disso. Na verdade, é uma peça super inteligente de maquinaria criptográfica. É como um conjunto de engrenagens determinísticas que forçam uma ordem matemática. Ela cria uma linha do tempo onde o sistema só consegue andar para frente. E é isso que destrava uma capacidade de processamento absurda para a rede. E o que faz essa máquina do tempo funcionar tão bem debaixo do capô? Basicamente, três propriedades centrais. Primeiro, o determinismo. Isso significa que o próximo resultado é 100% fixado pela matemática do estado anterior. Segundo, a dependência serial. Cada cálculo de hash precisa obrigatoriamente ser feito um depois do outro, em uma sequência que não pode ser quebrada. E terceiro, a verificabilidade, que permite que qualquer auditor independente possa refazer as contas e dizer, sim, isso está correto. Na prática, não tem como dar um avanço rápido nesse filme. O sistema é obrigado a fazer um trabalho sequencial de verdade, tem que girar cada engrenagem para provar que o tempo de fato passou. Se for para guardar apenas uma regra de hoje, que seja esta citação aqui. A prova de história é um relógio auditável, não um protocolo de consenso. Sério, essa é a chave de tudo. O melhor jeito de visualizar isso é imaginar a POC como um mecanismo de um relógio físico. A cada tique, ele carimba um número de série cronológico ali no registro. É como uma pessoa organizando meticulosamente arquivos em gavetas, deixando tudo em perfeita ordem. Mas a decisão final de validar isso tudo, o acordo oficial, bom, isso ainda é papel do protocolo de consenso. A POC só faz o trabalho duro de organizar antes para que o consenso possa voar de tão rápido. Quando a gente coloca as opções lado a lado, a vantagem da POI fica super clara. Ela entrega uma verificabilidade independente e uma ordem incrivelmente fina, calculada tique a tique. Se você pegar o NTP tradicional, que são aqueles servidores de tempo da internet, eles dependem de relógios externos e, convenhamos, eles podem falhar ou sofrer ataques bem fáceis. Já a altura do bloco que outras blockchains usam até que é segura, mas é lenta demais. É como medir uma corrida de Fórmula 1 usando um calendário em vez de um cronômetro, agrupando tudo num bloco enorme. A prova de história simplesmente une o melhor dos dois mundos, precisão extrema de microsegundos com segurança de ponta. Mas como a gente constrói esse tique criptográfico? Bom, é uma fórmula de engenharia bem direta e implacável. Passo 1, você pega a saída que acabou de sair do forno, o hash interior. Passo 2, você anexa os novos dados, como se fosse a impressão digital da nova transação. Passo 3, você joga tudo isso na função criptográfica e gera um novo hash. E pronto, é exatamente assim que as engrenagens travam umas nas outras. Por causa dessa matemática pesada, a gente tem a prova definitiva de que cada evento aconteceu naquela exata fração de tempo. Vamos trazer isso para a vida real. Imagina um gerador rodando sem parar. TIC 101, 102, 103. Digamos que 3 transações chegam na rede, A, B e C. Assim que a rede aceita, a impressão digital da transação A é soldada no TIC 101. A transação B entra no TIC 102 e a C no 103. O resultado? Uma linha do tempo blindada e inforjável. A vem inquestionavelmente antes de B, que vem antes de C. Qualquer auditor pode chegar, refazer a conta e falar, a ordem é essa mesmo. Acabou aquele problema de sincronizar relógios de olhos vendados.
E é por isso que precisamos separar essas duas áreas da arquitetura. O papel da Proof of History é, exclusivamente, fornecer essa ordem verificável em alta resolução. Sabe aquela fofoca computacional? Aquela troca infinita de mensagens entre os nós tentando descobrir quem veio primeiro? A PO8 praticamente zera isso, porque a ordem já chega mastigada. Mas, do outro lado, o mecanismo de consenso continua trabalhando duro. É ele que bate o martelo, é o consenso que dá a palavra final e oficializa os blocos permanentemente na rede. São duas engrenagens diferentes, mas que fazem uma dupla imbatível. Claro que, pensando nisso, surgem aquelas perguntas de casos extremos. E se o líder, o nó que está gerando os tiques, cair do nada ou tentar trapacear? A beleza desse design é que a matemática não perdoa. Se ocorrer uma falha, o resto da rede percebe na hora onde a corrente de hashes quebrou e elege um novo líder sem estresse. E se alguém tentar forjar uma linha do tempo paralela? Bom, a matemática simplesmente não vai fechar. Uma reordenação maliciosa é exposta no mesmo instante. Isso blinda a rede de um jeito absurdo e permite agrupar milhares de transações por segundo com precisão cirúrgica. Com toda essa base fenomenal estabelecida, a gente começa a ver as peças do próximo quebra-cabeça se encaixando. Com uma estrutura de tempo tão veloz, quem a gente escolhe para ser o grande operador desse gerador na rede global? E o mais crítico, como pegar toda essa enxurrada de dados e ancorar isso perfeitamente dentro dos blocos, nos famosos slots de consenso? Essa é exatamente a deixa perfeita para nossa próxima discussão técnica sobre hashing sequencial e codificação de timestamps. E assim a gente fecha mais essa análise sobre os incríveis desafios da prova de história. Queria deixar um agradecimento enorme à Ford's College por possibilitar o desenvolvimento de todo esse material. Se esse assunto despertou a curiosidade, eu recomendo demais que vocês visitem o site ford.college. Tem uma quantidade gigantesca de conteúdo fascinante sobre os fundamentos da Web3 e da Solana esperando por vocês lá. Para encerrar e deixar todo mundo pensando, se a prova de história resolve com perfeição o problema do quando, como os nós conversam com total segurança para decidir quem tem o direito de aprovar tudo no final? Fica a reflexão. Um grande abraço a todos e continuem explorando.